passou e a grande fidelidade que ela manteve. O título nosso essa noite é a bênção de Deus para uma mulher fiel. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 a 6. Claro que todos irão, segundo o poder do próprio Deus, aprender sobre o que Deus reserva para aqueles que são fiéis a Ele, que oram a Ele e que buscam a sua presença ardentemente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraim. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mata. Pai, novamente nós oramos ao Senhor, buscamos a sua presença e clamamos a Ti que fale conosco essa noite. Sempre nos colocaremos na posição dos servos independentes do Senhor. É por isso que nós estamos orando a Deus, clamando pela sua misericórdia para que nos dirija no estudo da sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Pode se sentar, irmãos. Conforme eu vim falando pela manhã, certamente observar o contexto em que nós estamos vivendo é fundamental. E os tempos que nós estamos vivendo, as coisas que acontecem ao nosso redor, influenciam a nossa vida. Nós não vivemos de maneira isolada, nós estamos colocados por Deus no mundo criado por Deus, porém corrompido pelo homem. E nós temos o nosso trabalho, nós temos as nossas famílias, nós sabemos que não há perfeição em nenhuma dessas esferas, nós sabemos que há um mundo político, um mundo econômico, um mundo social lá fora, e todas essas coisas, inevitavelmente, por fazerem parte do nosso contexto, nos afetam. É assim na nossa vida, e é assim também na vida de toda mãe. Eu fico imaginando, pela forma como o mundo está, o medo que algumas mães carregam para criar filho, e o medo que algumas que sonham em ter filhos carregam sobre como criarão esses filhos. Porque há várias preocupações que vêm junto com o cenário que nós vivemos. Eu tenho a convicção de que, especialmente aqueles irmãos que têm filhos, crianças, aquelas irmãs que têm cuidado, até mesmo jovens, há uma grande preocupação sobre onde estão, com quem estão, como criará, como fará para ensinar a palavra do Senhor, como eles absorverão isso, se eles seguirão esses caminhos. Há grandes preocupações e grandes desejos das mães. E repare que essas preocupações, irmãos, elas vêm justamente por ter esse conceito, essa noção sobre o mundo que nos rodeia lá fora. É claro que quando os filhos estão dentro do lar de cada um, vocês sabem que conseguem protegê-los, conseguem ensiná-los, vocês conseguem oferecer o alimento para ele, mas quando eles estão lá fora, não há segurança sobre essas coisas. Então é evidente que esse contexto que nós vivemos são causas sim de aflições e meio a tudo que nós temos observado. E há muitas preocupações válidas, muitas preocupações que de fato precisam surgir para despertar no coração dos pais, das mães, aquilo que é necessário sobre a criação dos próprios filhos. Há muitas preocupações, eu penso, que talvez hoje esteja no coração de uma mãe ou de alguém que deseja ser mãe, justamente por tudo isso que nós temos passado, justamente por tudo isso que nós temos vivido. E quando nós olhamos para a vida de Ana, aqui no texto de 1 Samuel, não há diferenças significantes da vida dela com a vida de algumas mães, porque nós precisamos olhar também para tudo que ela vivia e o contexto que a nação de Israel estava passando. E nós entendemos pela própria palavra do Senhor que eles viviam o período dos juízes.
E é dito lá em Juízes que cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Mas a sociedade, como sempre foi depois da queda, depois de Adão, estava terrivelmente corrompida. A nação do próprio Deus não caminhava dentro dos caminhos do Senhor. A nação de Deus sofria até mesmo com líderes, sacerdotes, sendo infiéis ao Senhor. Muito obrigado, Pietro. E então Ana vivia dentro desse contexto. Ainda assim, mesmo vivendo todas essas questões, mesmo olhando a infidelidade do povo, mesmo vendo a infidelidade dos sacerdotes, nós vamos olhar para o exemplo de Ana e ver uma serva fiel ao Senhor. E curiosamente, irmãos, não bastasse todo esse contexto que ela vivia, as pressões da época, nós observamos o versículo 5 e nós olhamos ali para o final, e é claro que a gente enxerga que ela era estéril. E nós falamos hoje de manhã, os irmãos sabem disso, que para uma mulher naquela época não poder ter filhos era uma coisa muito doída, como creio que é até os dias de hoje. Mas talvez na época, pela pressão do contexto, a questão social era ainda mais intenso. Ana sofria certamente com essas questões, por não poder ter filhos, ela era estéril. Nós vamos observar isso essa noite e ver como o texto vai correndo a respeito dessas coisas. Mas Ana podia certamente ser revoltada pelo próprio Deus em razão disso, em razão de ela ser estéril, em razão de ela não poder ter filhos. Ana podia ser uma mulher que olha, Senhor, eu olho para as outras que estão caminhando com seus filhos, eu olho para aquelas que compram seus filhos para todo lado, eu olho para aquelas que podem jantar com seus filhos à mesa no domingo, e eu não tenho isso, Senhor. Pode ser que havia a possibilidade de surgir um grande sentimento de revolta no coração daquela mulher, um grande sentimento de amargura, um sentimento especialmente de raiva pelo próprio Deus, pelo fato de ela não poder conceber. Mas nós observaremos que não é isso que acontece em sua história. Ela era uma mulher fiel a Deus, e bênçãos de Deus estão reservadas para a vida daquelas mães, aquelas mulheres que são fiéis ao Senhor. Além de viver todo esse contexto delicado de ser estéril, Ana ainda tinha que dividir o seu marido com uma carrasca, na realidade. Nós lemos aqui no texto que o seu marido, Eucana, ele tinha duas esposas, o que nunca foi, evidentemente, aceito dentro da palavra do Senhor, a toda questão cultural dentro disso, mesmo não sendo objeto da noite. O fato é que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E essa Penina, nós observamos que era verdadeiramente uma mulher muito carrasca. Então pense no que ela estava vivendo. Além de ela não poder ser mãe, ela dividiu o seu marido, e essa outra mulher não era em nada bondosa. Nós olhamos para o versículo 6 ainda, e está escrito assim logo no início: a sua rival, o verso chama de rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Irmãos, nós observamos e imaginamos que Penina ficava o tempo todo irritando-a, porque Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E nós olhamos também para esse texto, e ainda que o seu marido amasse mais a Ana, conforme diz o versículo 5, ainda assim nós observamos ela tendo que suportar essa provocação dentro da própria casa. Aquele amor que era um pouco maior que o marido tinha por ela, a ponto de dar porções dobradas a ela quando ele oferecer sacrifício, aquilo evidentemente não era suficiente para combater todas essas questões que disputavam, essas angústias que rodeavam o seu coração. E nos diz o texto que essa outra mulher estava dentro da casa dela, vivia irritando ela terrivelmente. Os irmãos sabem como são conflitos de família, porque se alguém aqui disser que isso não existe, ficarei tentada a não acreditar, porque nós somos formados de famílias pecadoras. É claro que a paz do Senhor, eu creio, tem reinado nos nossos lares, mas é evidente que há situações em que conflitos surgem por diferenças, por coisas que aparecem. Só que a situação que ela estava enfrentando era muito pior do que qualquer outra que nós temos a possibilidade de imaginar. Porque Penina até podia dizer assim: olha, poxa, eu já tenho filhos, coitada dessa mulher, então eu vou dar uma aliviada no fardo para ela, vou apoiar ela no que é necessário. Mas não, ela irritava excessivamente Ana pelo fato de ela não poder ter filho. E ela sofria essa provocação dentro da própria casa.
mas ainda assim Ana permanecia fiel ao Senhor. E no versículo 8, não bastasse isso, está escrito assim: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Além de ter uma mulher rival, que é irritável, além de ter que dividir o seu marido, viveu um contexto terrível na época. Além de ela ser estéril, Ana tinha um marido que não compreendia a sua dor. Ela não podia desfrutar da dádiva de ser mãe, e ainda assim ela não podia contar para a compreensão da sua dor com aquele que estava ao seu lado. Irmão, certamente isso tornava a situação ainda pior. As mulheres sabem que não funciona quando as irmãs estão tristes. O homem, que nós não temos muita habilidade com essas coisas, aí nós chegamos, a mulher está triste, a gente chega e fala assim: não fica triste não. E talvez a mulher diga: você acha que pelas suas simples palavras, talvez ela diga isso em doçura e talvez não. Você acha que pelas suas simples palavras eu vou tranquilizar assim, da noite para o dia? Você acha que dizendo não fica triste não é suficiente para que eu não fique triste? O marido de Ana não compreendia aquela dor que ela estava passando, a situação. Ele fala: olha, não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Irmãos, ela sabia, e toda mulher que é mãe sabe, que deseja ser mãe, que nenhuma presença de um marido é suficiente para suprir o desejo de ter filhos. São coisas diferentes, isso é natural, que constituem uma família, é claro, mas são sentimentos e desejos diferentes. E ele ainda joga essa: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, não compreendendo a dor que ela estava sentindo. E eu imagino qual era a resposta de Ana naquela ocasião, porque o texto não nos traz exatamente, depois desse versículo, qual foi a resposta dela. Mas eu penso que quando ele diz assim: Ana, não sou eu para você melhor do que 10 filhos, por que você vive chorando? Por que você está triste pelos planos? Certamente que as irmãs responderiam: você não entende. Provavelmente é isso que as irmãs diriam. E realmente ele não entendia. Então era mais uma dor que ela estava enfrentando dentro do seu lar. Ainda assim, com um contexto difícil, com uma rival dentro do seu lar, com afrontas a ela, com um marido que não a compreendia, Ana permanecia fiel ao Senhor. E no versículo 9 e 10, por mais que Ana fosse fiel, por mais que ela fosse forte, por toda a situação que ela estava vivendo, é claro que havia momentos em que ela desmoronava. Versículo 9 e versículo 10 foi um marco na vida dela, porque ela diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Havia momentos, irmãos, que mesmo diante da fidelidade daquela mulher, o coração se angustiava diante da presença do Senhor. Há momentos em que eu imagino na vida de uma mulher, na vida de uma mãe, na nossa vida de uma maneira geral, em que não há situações que possam nos suportar, ou não há situações, consolos que possam tirar, exceto o poder do Senhor, é claro, aquela amargura que está dentro do nosso coração. E há momentos, eu penso, como houve na vida de Ana, em que há uma profunda e talvez insondável angústia no coração dessa mulher. E ela estava sofrendo sozinha, meditando sobre aquelas questões, pensando sobre o que ela estava enfrentando dentro de casa, refletindo acerca da vida do seu marido, mas permanecendo fiel ao Senhor e buscando a presença do próprio Deus. E o exemplo que nós observamos na vida dela aqui, irmãos, é que esses momentos de profunda angústia a levaram não para longe, mas sim para perto da presença do Senhor. Ana ora ao Senhor e apresenta a sua petição. A aflição que ela estava passando não gerou nela uma revolta. A aflição que ela estava passando não gerou nela um afastamento do próprio Deus, como nós vemos acontecer nos dias de hoje. Irmãos, há muitas mulheres que infelizmente buscam por meios errados, acreditam em Deus de maneira errada e seguem uma fidelidade errada, acreditam em falsos mestres de maneira errada. E quando a sua petição, especialmente sobre ter filhos, não é concedida, ela simplesmente se revolta com Deus e se afasta dos caminhos do Senhor. Olha, me aproximei do Senhor para receber essa bênção, isso não aconteceu, eu estou indo embora.
Não foi esse o sentimento gerado em Ana. E não era por isso que ela era fiel ao Senhor. Ela não era fiel a Deus por aquilo que ela podia receber, por aquilo que ela esperava receber do próprio Deus. Ela era fiel ao Senhor por saber da necessidade de ser fiel ao Senhor. Ela adorava a Deus por saber da necessidade de estar junto a esse Deus. E aquele momento de aflição que ela estava passando não a levou para longe de Deus, pelo contrário, colocou ela ainda mais perto do Senhor. E nesse momento, Ana ora e faz um voto ao Senhor, conforme está no versículo 11, dizendo que se Deus lhe concedesse um filho, ela o consagraria ao Senhor. Irmãos, eu gostaria que vocês pensassem a respeito de como os sentimentos do texto ele vai crescendo e se intensificando. Vivendo o contexto difícil da nação, vendo líderes se corrompendo, um contexto difícil dentro do seu lar, um marido que não compreende, e é claro que em algum momento essa mulher iria desmoronar, como acontece. É claro que em algum momento uma profunda amargura faria parte do coração dessa mulher. E essa amargura levou para perto do Senhor. Ainda vivendo essas situações, nós observamos que ela permanece fiel a Deus. E nós observamos no versículo 12 que Ana foi incompreendida até pelo próprio sacerdote, o líder de Deus. O versículo 12 está escrito assim: demorando-se ela em orar perante o Senhor, passou ele a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso ele ia ter por embriagado. Ele disse: no versículo de 12 a 14, olha 14, ele disse, o sacerdote veio dizendo a Ana: até quando estará a sua embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela, além de ser incompreendida dentro de casa, quando ela vai buscar a presença do Senhor, quando ela se dirige ao templo de Deus, ela é incompreendida pelo próprio sacerdote, por aquele que era líder do próprio Deus. Irmãos, eu creio que isso abre a nossa mente e de certa forma serve de consolo para as irmãs, porque há dores e há momentos que só vocês saberão que estão passando. Essa é a realidade. A maternidade é, com certeza, pelo que nós observamos, uma missão bastante particular, e a Bíblia enfatiza isso com toda veemência, com toda a autoridade. Nós observamos hoje o exemplo de Isabel, observamos o exemplo de Maria, mas a maternidade também reserva aflições, a maternidade também reserva preocupações, a maternidade reserva alguns choros. Irmãs, há momentos em que é somente Deus que irá compreender o coração de vocês. Imagine que esse sacerdote era um servo do próprio Senhor, era alguém que estava capacitado a dar respostas, a aconselhar, era alguém que deveria estar bem perto do próprio Deus, mas ele não compreendeu. Ele olha para aquela mulher, ela está orando, apenas movimentando seus lábios, e o pensamento dela é lá, mais uma bêbada, chega aqui perto e fica falando coisa que não deve. Ela estava sendo incompreendida pelo próprio sacerdote. Então há momentos, em algumas dores, há momentos em que somente as irmãs saberão o que estão passando, e acredite, ninguém compreenderá. Há dores que uma mãe vive, e a única pessoa, o único ser capaz de compreender é o próprio Deus. E mesmo Ana, tendo aquela resposta do sacerdote, nós observamos que ela permaneceu fiel. E nós observamos no versículo 19 e no versículo 20, que depois de toda a angústia que ela estava enfrentando, depois de derramar o seu coração, depois de fazer um voto ao Senhor, depois de ser incompreendida, depois de muito chorar, nós observamos o verso 19 e 20 dizendo assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana então habitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, pois dizia: o Senhor cuide.
Irmãos, é evidente que Deus não esquece de absolutamente ninguém. É evidente que Deus não esquece as aflições que uma mãe enfrenta. É evidente que Deus não esquece os desejos que alguém tem quando esses estão dentro dos seus propósitos. Pela sua fidelidade, pela sua petição, pela sua paciência, ela recebe graciosamente a grande bênção de Deus, que é o dom de ser mãe. E as irmãs sabem que isso verdadeiramente é um dom, porque eu disse hoje pela manhã que eu tenho certeza que nenhuma das que estão aqui teria ao menos a capacidade de pensar, de passar pela sua cabeça: olha, se eu pudesse, eu teria voltado atrás e devolver esse garoto ao Senhor, ou essa garota. Por mais que um filho de trabalho, nós observamos tantos exemplos assim do amor de uma mãe derramado em favor daquela vida, um amor insistente, um amor real, um amor que não desiste. E Deus olhou para a fidelidade daquela serva e Ele concebeu o desejo dela, ainda que todos ao seu redor não tivessem dimensão da sua dor, ainda que todos ao seu redor não a compreendessem, havia um Deus vivo e presente ao lado dela, como há ao lado das irmãs nessa missão de ser mãe. Eu falei no começo, irmãos, sobre as preocupações que, é claro, rondam o coração de uma mãe. E falei de manhã, ainda que uma mãe tenha um filho de 45 anos, se ela sabe que ela vai fazer uma viagem, uma mãe crente, ela intercede em favor desse filho. Se essa mãe sabe que seu filho está sofrendo alguma angústia, ela intercede em favor desse filho. Se ela vê o seu filho triste, ela se entristece em favor do seu filho. Há preocupações, há um amor real, há também incompreensões, mas sempre haverá um Deus vivo e presente exatamente ao lado de cada irmão. Irmãos, Deus sonda os corações, Deus é quem tranquiliza as mentes, e é Deus também quem concede as petições. E é esse Deus, eu creio, que está conosco essa noite. E por mais que não haja talvez alguém que te escute, por mais que não haja alguém que te compreenda, é preciso ter a compreensão de que o nosso Deus absolutamente está vivo. O nosso Deus não é alguém que foi morto naquela cruz e nunca mais vai viver. As pessoas têm a seguinte noção, de que nós estamos aqui na terra, Deus está lá no alto, e que nós estamos aqui na terra, e Deus está lá no alto, e falam, e há um grande abismo entre as pessoas e Deus. Não é assim com aqueles, com aquelas que são servos do Senhor. Há um socorro bem presente no tempo da angústia, no tempo da aflição, e Ana desfrutou desse socorro. Ela recebeu a bênção vinda do próprio Deus, e esse Deus então concede alegria, esse Deus ele concede bênçãos. No versículo 19 diz que o Senhor se lembrou de Ana. Irmãos, há orações que por vezes as irmãs, os irmãos fazem, que algumas situações até desistem de orar, e eu me sensibilizo com algumas mães sobre a aflição que se guarda sobre o filho, sobre o que será desse filho, sobre como esse filho irá crescer. Eu me sensibilizo com algumas mães que oram, que desejavam que o seu filho estivesse aqui essa noite. Eu me sensibilizo com algumas mães que sofrem com a criação de seus filhos. Nós nos sensibilizamos com casos em que pais perdem os seus filhos. Sensibilizamos com casos em que mães oram intensamente pela volta dos seus filhos aos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor se lembrou de Ana, assim como se recorda de cada uma das irmãs. Nós precisamos ser insistentes, acima de tudo, na fidelidade ao Senhor. E as irmãs também precisam ser insistentes na oração. Certamente, irmãos, Deus nos ouve, e Deus, diante da fidelidade do seu povo, diante da fidelidade das mães, certamente Ele se lembra do que cada uma tem orado. E Ana orava intensamente, Ana se angustiou, Ana derrama o seu coração perante a presença do Senhor. Assim como há a necessidade de que as mães façam isso. Irmãos, nós filhos contamos com as orações das mães, e carecemos disso, precisamos disso, porque conforme o contexto da época, há um mundo terrível lá fora. E eu temo, quando olho para o mundo, sobre as crianças que estão crescendo. Eu temo a respeito do futuro da igreja quando eu olho para o mundo. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos a realidade da presença de Deus em nossa vida,
esse temor se dissipa, essas coisas vão embora, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus real. Precisamos o tempo todo lembrar o nosso coração, trazer isso à nossa mente, descansar no Senhor, de que Deus cuida. Sabe aquelas mães corujas? Olha, eu me lembro, vou revelar uma coisa para vocês, tá? Dos meus pais. Eu devia ter uns 17 anos, né? Tinha vezes que meu pai me deixava ir de carro para lá, para cá, em outra cidade, com jovens da igreja não, por preocupação. Entendo o amor e toda a preocupação, isso é só um exemplo. Mas haverá momentos em que as irmãs precisarão descansar a respeito da proteção do próprio Deus. Mas exige fidelidade, exige oração, exige confiança, exige perseverança. Ana não desistiu do seu propósito. Ana permaneceu fiel, ela não foi provocada, ela estava sofrendo, mas ela continuou na sua labuta de orar, de ser fiel a Deus, e ela recebeu essa bênção do Senhor. Deus tem planos muito particulares para a vida de cada um, mas o que nós observamos aqui, como maneira central, que esse texto nos traz, é a fidelidade, a grande fidelidade que essa mulher apresentou a Deus. Ela podia ter tido seu coração revoltado, ela podia ter se amargurado, ela podia ter virado as costas para o Senhor, mas não foi isso o que ela fez. A bênção de Deus, diante da fidelidade dessa mulher, foi conceder-lhe a petição do seu coração. E a Bíblia nos diz: agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E as mães desejam, eu creio, que os filhos cresçam nos caminhos de Deus. As mães se preocupam com a saúde, as mães se preocupam com o futuro. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ana não queria naquele momento uma casa nova, Ana não queria uma carreira promissora, ela não queria cavalos, porque na época não tinha carro, ela não queria um novo marido, porque o Senhor não competia ela queria um filho, uma das maiores dádivas que uma mulher pode desfrutar, que é justamente o dom de ser mãe. E Ana teve essa bem-aventurança de receber essa bênção, de ter um filho. Eu disse pela manhã, irmãos, eu tenho orado muito pelas crianças da igreja, orado para que Deus faça deles trabalhadores da obra do Senhor, homens e mulheres que sejam missionários, que no seu trabalho sirva a Deus, que testemunhem a respeito de Cristo, porque não é isso que a sociedade lá fora está ensinando. E eu sei que as mães também se preocupam a respeito dessas questões. E Ana dá um exemplo, porque ela teve a bem-aventurança de consagrar o seu filho ao Senhor. Olha aí para o versículo 24 até o 28. Ana tendo consagrado, lembrem-se, quando nós vamos do versículo 12 ao 18, nós observamos que quando Ana ora, fazendo essa petição a Deus, ela diz: olha, se o Senhor me conceder essa petição, eu o consagrarei ao Senhor. E ela foi fiel à promessa que ela havia feito a Deus. E Ana deu verdadeiramente o melhor ao Senhor, porque olha o versículo 24: havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, no éfa de farinha, moado de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino ali. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizeram. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pediu. E eles então adoraram ali o Senhor. Ela consagrou, irmãos, ela devolveu o seu filho a Deus, o melhor que ela tinha. Ela ora a Deus pedindo por um filho, e passado o devido tempo, ela dedica e consagra esse filho ao Senhor. Irmãos, isso é uma necessidade que nós temos nos dias de hoje. Isso são coisas que as mães precisam pensar a respeito dos filhos. Eu sei que há preocupações a respeito de trabalho, eu sei que há preocupações a respeito de poder, eu sei que há preocupações a respeito de riqueza, mas nada suprirá o lugar de Deus na vida dos filhos. E essa é a importância de uma mãe que intercede, de uma mãe que é fiel ao Senhor, de uma mãe que consagra com seu filho. Ela viu as bênçãos de Deus sobre a vida dela, e mais do que isso, Ana viu as bênçãos de Deus sendo cumpridas na vida do seu filho. E quando nós vamos olhando para o livro de
1ª e 2ª Samuel, eu creio que Ana viu a destreza, a fidelidade do seu filho Samuel ao Senhor, no serviço do Senhor, e como o Espírito de Deus estava poderosamente repousado sobre ele. Ana viu seu filho Samuel sendo o último juiz. Ana viu seu filho Samuel sendo sacerdote. E Ana viu também o seu filho Samuel sendo profeta do próprio Deus. Que mãe, temendo ao Senhor, sendo fiel a Deus, não lembraria de tudo aquilo que ela viveu? Olha, meu filho, você está aqui hoje com seus 30, 35, 40, não sei quantos anos. E eu me recordo tanto do quanto aquela mulher me importunava dentro de casa. Eu me recordo que seu pai não me compreendia. Eu me recordo de como amargamente eu derramei a minha alma perante o Senhor. E olha, filho, todas essas coisas valeram a pena. Porque hoje eu te vejo aqui servindo ao Senhor, adorando a Deus, sendo um sacerdote do próprio Deus, exercendo liderança sobre essa grande nação, levando este povo para os caminhos do Senhor. Então nada há melhor para a vida de um filho do que seguir os caminhos de Deus, independente de onde ele esteja, independente do que ele seja, mas fiel, seguidor, obediente, consagrado ao Senhor. Ana entendia a responsabilidade disso, e ela teve não só a bênção de conceber um filho, mas de vê-lo crescer em graça, em misericórdia e em poder diante daquela nação. Irmãos, irmãs, Ana fez uma petição e ela orava ao Senhor por um filho. Eu não sei qual é a sua petição essa noite, mas acredite e saiba, mães, que o Senhor pode conceder. Conforme eu disse, e eu me sensibilizo com mães que desejam que seus filhos cresçam nos caminhos do Senhor, entendem a dificuldade disso, com mães que desejavam que seus filhos estivessem aqui essa noite. Então eu não sei, nesse exato momento, qual é a petição que você tem dentro do seu coração, mas eu gostaria que nesse exato momento, apenas as mães se colocassem de pé, por gentileza, apenas as mães se coloquem de pé. Se lembrem daquilo que você tem orado em favor dos seus filhos. Tem ele 10 anos, 1 ano, 40, 50 anos. Eu sei de irmãs aqui que oram por filhos que têm mais de 40 anos, por diversas causas. Traga essas petições ao coração. Nós vamos orar ao Senhor agora. E eu gostaria que as irmãs, como Ana fez verdadeiramente, irmãs, derrame o seu coração na presença de Deus. É evidente que há petições, há desejos dentro do seu coração. E nós vamos orar, pedindo a Deus que os conceda. Pai, nós oramos ao Senhor agradecendo pela vida dessas irmãs, louvando o Senhor por cada uma delas. E a nossa oração é para que o Senhor ajude-as a derramar nesse momento o coração na presença do Senhor. Eu não tenho, Senhor, poder de persuasão para isso. Nós confiamos não somente no Espírito Santo do Senhor para trazer vida, esperança e ânimo ao coração de cada uma delas. Ó Deus, nós precisamos dessas mães que intercedem. O mundo precisa, a igreja do Senhor necessita disso, como foi Ana, o exemplo que ela nos deixou. E eu oro ao Senhor para que abençoe essas mães nessa missão. Eu oro ao Senhor para que ajude elas a se deleitar em Ti, ó Pai, para que tenham um desejo do coração concedido. Ó Deus, que o Senhor capacite elas, juntamente com os pais, a ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Que o Senhor também, ó Deus, tenha muita misericórdia daqueles que estão afastados. Nós oramos ao Senhor para que essas mães possam ver esses filhos de volta, aqui novamente, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, se consagrando ao Senhor. E o meu pedido, Deus, é para que o Senhor não deixe que as preocupações do mundo, quanto a futuro, quanto a trabalho, quanto a riquezas, preencham o coração dessas irmãs, mas que a maior preocupação seja o serviço ao Senhor que esses filhos devem prestar, a honra ao Senhor que eles precisam executar. Ó Deus, que eles cresçam, que eles continuem, que eles se firmem nos seus caminhos, que essas irmãs sejam sempre fortalecidas nessas orações. Nós precisamos dela, Deus, e oramos para que o Senhor fortaleça grandemente cada uma delas,
e que sempre, ó Deus, elas compreendam que o Senhor é o Deus vivo, real, e que segundo a sua graça e infinita bondade e infinita misericórdia, concede a petição que cada uma faz segundo o seu querer. Nós oramos no nome de Jesus e agradecemos.